Vinícius Cordeiro, candidato a prefeito do Rio. Sou advogado e cristão. A minha fé ajuda a buscar sempre o caminho certo dos homens de bem. Esse é o caminho para dar fim ao sofrimento das famílias cariocas, para acabar com o desespero das mães que não sabem que maternidade terão seus filhos, e com a angústia dos pais que penam no transporte público caro e demorado. Precisamos mudar o Rio de Janeiro, e essa mudança começa com a eleição de governantes com um verdadeiro espírito cristão, de solidariedade e amor ao próximo. Mas não se deixe enganar pelos falsos profetas, que tudo prometem e nada fazem. Não se deixe iludir pelos falsos pastores que só pensam no poder. O Rio precisa mudar e mudar com segurança. 70 é a senha para mudar. Felipe, é 20! Segura, hein? Mais um posto, meus amigos, aqui na Zona Oeste, na Estrada do Engenho, fechado. E esse é um PSF. O posto deveria estar dando atendimento às famílias daqui da localidade. E a informação que tivemos é que a partir das 2 horas da tarde não tem mais médico para cuidar da população. Com Felipe, o povo tem voz. Sempre tem promessa. Ah, tá, vou conseguir a consulta daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, 3 meses. Ele deve ter uns 3 ou 4 anos, não sei se mais, né? Ah, nunca conseguiu a consulta, nem pra mim, nem pras minhas filhas. Eu comecei a fazer um tratamento aí com o dentista, minha obturação caiu e eu tô esperando, já tem 1 ano, para ele botar a obturação, fazer a obturação de novo. Pediatra, muito difícil às vezes ter médica. São 8 horas da noite, por exemplo, e o posto está fechado. Não tem atendimento para aquelas pessoas que estão chegando nos seus trabalhos agora. Melhor que abrir novas unidades é colocar o que já existe para funcionar. E no nosso governo, esta situação de estar fechado não vai acontecer. Felipe, é 20! Segura, hein? Experiência para continuar e avançar ainda mais. Solange, prefeita 25. O meu compromisso com você, com sua família, com a nossa cidade, é o mesmo do prefeito César Maia. Administrar o dinheiro público com competência para poder realizar as obras que mudam para melhor a vida dos cariocas. A verdadeira união é feita de lealdade. Solange trabalha com a equipe de César Maia há 15 anos. E é com esta experiência que Solange vai construir um Rio cada vez melhor para todos os cariocas. Vote com confiança. Vote Solange. Solange é a administradora certa para continuar tudo o que fizemos e realizar ainda mais. Solange tem muita experiência e sempre busca as melhores soluções para o Rio. Ela se reuniu com o sociólogo colombiano Hugo Acero, especialista em soluções de crises e terrorismo, responsável pela redução em mais de 70% da criminalidade em Bogotá. Os dois trocaram informações e o grande especialista aceitou o convite de Solange para colaborar em seu programa de governo para a segurança. Para reduzir o crime de rua e a impunidade, vão instalar câmeras em todos os centros de bairro, ligadas às centrais de polícia, dia e noite. Você sabe que isso pode ser feito e eu vou fazer. Vote com segurança. Solange, prefeita 25. Eu nunca vi tanto investimento em educação como eu vi na gestão desta prefeitura. Segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB do Ministério da Educação, a rede de escolas da Prefeitura do Rio está entre as 3 melhores do Brasil. Solange vai ampliar e qualificar ainda mais a rede de ensino da Prefeitura, que já é a maior do mundo. Você tem uma prefeitura que investe no professor, investe na escola e investe no aluno. É esse investimento que gera? Gera o ensino de qualidade. Eu adoro essa escola porque ela ensina a gente, as professoras fazem a gente ficar bem craques na matemática, na ciência e todas as matérias que a gente aprende. Solange, prefeita 25. O Rio tem memória. Em 2001, a Prefeitura de César Maia criou as Vilas Olímpicas. Educação em horário integral e inclusão através do esporte. As Vilas Olímpicas são a extensão da escola e complementam a educação dos alunos da rede municipal. Eu gosto muito da Vila Olímpica porque aqui é um meio de nós não estarmos na rua e aqui nós aprendemos várias coisas e os esportes aqui que não podemos fazer só um, mas podemos fazer 3. Eles chegam em casa às 11h30, almoçam e vêm direto para cá, chegando aqui de 1 hora e saindo daqui às 5 horas. Tira um pouco da nossa preocupação de rua. Hoje, as atividades de esporte e lazer da Prefeitura atendem mais de 200 mil pessoas e oferecem cerca de 20 modalidades esportivas e programas de integração. Cuidar do presente, construir o futuro.
Essa é a nossa vocação. O prefeito César Maia confiou a Solange a administração de grandes obras transformadoras da prefeitura. Agora, em nova demonstração de confiança, Solange foi convocada pelo prefeito César Maia e pelos democratas para continuar e avançar ainda mais na grande obra que o Rio e você confiam. Solange é a única que tem experiência para dar continuidade a tudo que foi feito e capacidade para fazer ainda mais. Solange, prefeita 25. Paulo Ramos é o 12. Eu nem vou dizer que o Carlos Alberto Torres é o meu vice, porque no nosso time ele será sempre o capitão. Você me conhece e sabe o que eu já fiz pelo Brasil. E agora, junto com o nosso amigo Paulo Ramos, vamos fazer muito mais pelo Rio. Paulo Ramos! Sou Paulo Ramos, PDT 12. Sou Paulo Ramos! Sou 12! Paulo Ramos foi deputado constituinte, conhece a cidade do Rio de Janeiro, é deputado estadual, é trabalhador. Paulo Ramos tem autoridade política e moral, não tem o rabo preso. Eu tô com ele, mas olha só quem também está. Por isso, nessa eleição, vote 12. Paulo Ramos, para recuperar o Rio de Janeiro. É o 12. Você deve saber a diferença entre uma laranja podre e um verdadeiro candidato. Laranja podre não é para colocar na urna, é para jogar na lata do lixo. Tem laranja de prefeito, tem laranjas de governador, tem laranjas de presidente. Todas podres. Com as campanhas milionárias, eles são os preferidos dos meios de comunicação e dos órgãos de pesquisa. Tudo comprado pelos espertos de sempre, mas com o seu dinheiro. No dia 5 de outubro, dê a resposta que eles merecem. Jogue as laranjas podres no lixo e vote Paulo Ramos prefeito. É 12, é PDT. Quem é 12 é 12. Preste atenção. PDT é 12. É o 12. Vamos fazer. Claro que vamos. Paulo Ramos, prefeito. É o 12. Para mudar o Rio, para cuidar da gente. Esta campanha está longe de estar decidida. O Rio tem hoje o maior número de indecisos do país. Mais da metade da população carioca ainda não fez sua escolha. Por isso é cada vez mais importante que você nos conheça, todos os candidatos, e veja as diferenças que existem entre nós. Sou médica, tenho uma história de 30 anos de luta em defesa da saúde e sempre trabalhei em hospital público. Gerenciar o sistema de saúde da nossa cidade não é a mesma coisa do que fazer uma única obra. Juntar cimento e tijolo não cura doenças, não salva vidas. Entrar em hospital público só em época de eleição não credencia ninguém para comandar o sistema de saúde. Conheço o sofrimento de quem chega de madrugada para pegar uma senha com um filho doente no colo e não consegue ser atendido. O atendimento 24 horas é necessário e nós vamos ampliar, colocando mais especialidades de urgência, implantando 70 policlínicos. Vou garantir o atendimento em todos os bairros, com o programa de saúde da família, o posto em 3 turnos, a rede hospitalar equipada e funcionando no atendimento de emergência, no risco de vida, nas diversas especialidades. Hoje, o médico entra no serviço público com um salário de R$600. Não basta prometer contratar mais médicos. É preciso criar um plano de cargos, carreira e salário para que os profissionais de saúde fiquem no serviço público e não saiam para outros empregos. Como deputada federal, provei a emenda constitucional que garante o duplo vínculo público para todas as profissões da saúde. Vou criar a rede integrada, atendendo a população. Vamos implantar o cartão carioca de saúde, que garante a marcação de consultas e exames num prazo máximo de 8 dias. Vou acabar com a angústia das filas de espera. Esta é a diferença. A minha história, o que eu já fiz e o que eu tenho competência para fazer. Pode cobrar. Eu conheço a Jandira há muitos anos. Ela ajudou a construir a Constituição brasileira na área da saúde e vai levar essa experiência para a Prefeitura do Rio de Janeiro e vai fazer um grande mandato a favor do nosso povo. Jandiro, Gabeira sempre esteve no lugar certo. De 64 a 68, Gabeira trabalhou no Jornal do Brasil.
Tinha emprego sólido, um bom salário e, mesmo assim, não teve dúvida em tomar uma decisão corajosa e abandonar tudo para ser coerente com seus ideais. 1973. A democracia é atacada no Chile. Gabeira estava lá, em defesa desse valor tão importante para a América Latina e para o mundo. Em meados dos anos 70, Gabeira estava outra vez em ação para preservar os valores da democracia. Quando os crimes da ditadura brasileira foram julgados no Tribunal Bertrand Russell, na Itália, Gabeira estava lá. Mas o país de Gabeira é o Brasil. E com a lei da anistia, ele voltou ao país para lutar pela democracia e pelos interesses da grande maioria da população. Gabeira foi o deputado mais votado do Rio de Janeiro. Foi escolhido e premiado por 188 jornalistas políticos como um dos deputados mais combativos e mais influentes do Congresso Nacional. Quando precisou defender a moral e a ética, soube enfrentar o presidente da Câmara em nome de todos os cidadãos brasileiros. Mas eu afirmo, Vossa Excelência está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil. E Vossa Excelência, ou fica calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo. Agora estou aqui. Diante da crise que vive o Rio de Janeiro, eu não poderia ficar de braços cruzados. E para ser coerente com a minha biografia, assumi um compromisso público com os partidos de que eles não iam ocupar a máquina administrativa. Não haverá em nossa administração empreguinhos para aliados políticos, porque essa é a raiz da incompetência e da corrupção. Nós precisamos começar agora a construir um outro futuro. Não deixe seu voto ser usado em demagogia. Acredite em quem sempre acertou e quem sempre foi honesto, direto e soube cumprir o seu dever. Acredite, vote em Fernando Gabeira. 43 neles, cara. É a Gabeira, é o Rio. Nossos filhos e nossos amores são a ligação que temos com o futuro. Por isso é que eu peço a todos que comecem o futuro agora, mudando o Rio de Janeiro. Todas as cidades que têm hoje um grande desenvolvimento pensam no seu futuro ao longo de 20 anos. É isso que nós temos que pensar, que será o Rio para os nossos filhos e os nossos amores daqui a 20 anos. Meu pai, o Gabeira, ele não é só meu pai, ele é meu melhor amigo e um grande ídolo. Uma brincadeira com a profissão da Maia, ele costuma dizer que eu, como psicóloga, eu gosto de surfar nas ondas da mente. Eu sigo a carreira de surfista profissional de ondas grandes e não é uma carreira muito comum. Como a Maia falou, melhor amigo e ídolo, acho que desde muito pequena que a gente percebe o quanto ele é admirado pelas pessoas. Até hoje ele é uma das únicas pessoas que quando eu tô fora do Brasil eu abro meu computador, vejo uma foto e choro. Isso desde muito pequena, ele sempre disse que a única coisa que ele ia deixar pra gente era educação e conhecimento. Eu acho que ele é uma pessoa feliz. Tem uma coisa que eu admiro muito no Fernando, que é a coragem. A coragem para lutar pelas coisas que ele acredita. Essa eleição é muito importante para mim, porque ela vai juntar minhas duas grandes paixões, o Fernando e o Rio de Janeiro. A natureza e o espírito carioca são os grandes patrimônios da nossa cidade. Foi o que fez a fama e o sucesso do Rio de Janeiro. E ninguém melhor do que o Gabeira para representar esse amor e respeito à natureza e ao espírito carioca. Conheça tudo sobre o Rio de Gabeira no site www.gabeira43.com.br. Você vai ver em detalhes o Rio melhor que nós queremos e podemos ter. Boa tarde, muito obrigado pela atenção. Alô, Rio! Como prefeito, serei um líder político. Cobrarei do governo do estado mudanças na sua insensata política de segurança, baseada no tiroteio desenfreado, que só produz mais vítimas.
vou insistir junto ao governo do estado sobre a necessidade de uma polícia honesta, que priorize as ações de inteligência e investigação. Como prefeito, vou fazer a minha parte na prevenção da violência, levando a ação social da prefeitura e os direitos universais, a saúde e a educação de qualidade para toda a cidade, especialmente nas áreas mais pobres. O Chico faz diferença. Vamos juntos para a imprensa. O Chico faz diferença. Para prefeito do Rio, meu voto é no Chico e Chico é 50. Este é o programa do Partido da Causa Operária. Foram descobertas jazidas de petróleo que tornariam o Brasil o 7º produtor mundial. É uma riqueza incalculável, explorada por especuladores e acionistas que detêm 70% das ações da Petrobras. O governo é mero testa de ferro desses acionistas, que são os que de fato mandam na empresa. Enquanto estrangeiros ficam ainda mais ricos com o nosso petróleo, há mais de 150 mil petroleiros terceirizados, com contratos de trabalho precário e sem direito nenhum. Os trabalhadores estão na miséria, enquanto o governo e especuladores estrangeiros mandam os lucros dessa riqueza para o estrangeiro, pela estatização do petróleo e investimento nacional na infraestrutura para a exploração das reservas, controle dos trabalhadores sobre a indústria do petróleo e que todo o lucro desta riqueza seja usado para atender às necessidades da população. Pelo socialismo, pelo governo operário, vote e lute com o PCO. Eduardo Serra, 21. O que é melhor? Mais um programa de embelezamento da orla marítima ou mais iluminação, mais pavimentação das ruas, mais e melhores postos de saúde? A maioria da população do Rio não participa das decisões políticas, não decide sobre a aplicação dos recursos públicos. Eduardo Serra, 21. Vamos criar conselhos populares com representantes eleitos diretamente em cada bairro para definir as prioridades, acompanhar e fiscalizar a implementação das políticas públicas. São as próprias pessoas que devem decidir. Esta tem sido a experiência vitoriosa de países como a Bolívia e a Venezuela, onde avançam as conquistas dos trabalhadores. Eduardo Serra, 21. Juntos somos fortes. Ninguém quer mais esperar. Leva o Rio pro rumo certo. Que a vida vai melhorar. E o Rio vai melhorar. Esse é o prefeito, esse é capaz. O Rio aqui é Eduardo Paes. Quando a gente pensa no futuro, pensa primeiro nos nossos filhos. A educação e a saúde das crianças são as maiores preocupações de toda a família. Hoje você vai ver que Eduardo Paes vai cuidar da nossa cidade e das nossas crianças. Todos nós sabemos o quanto é importante investir na educação dos nossos filhos, para que eles tenham esperança de seguir em frente e também para que eles tenham sucesso no caminho que escolherem. A responsabilidade da prefeitura é garantir educação de qualidade para as crianças, desde o nascimento até os 14 anos. A falta de creches é um grande problema para as mães que precisam trabalhar fora. E muitas vezes também prejudica a educação dos irmãos maiores, que assumem a tarefa de cuidar dos pequenos e ficam sem tempo para estudar. É um pessoal carente e geralmente as mães precisam trabalhar fora e só tem uma creche que não dá vazão a tanta criança. Tem que dormir na fila e mesmo assim quando a gente dorme, às vezes tem que ficar esperando chamar e nessa espera de chamar vai passando o tempo. É muito difícil aqui. Já andei tudo, não consigo. A educação infantil vai ser prioridade no meu governo. Eu vou triplicar o número de vagas das creches e até o final da minha administração nós vamos oferecer pré-escola em tempo integral para todas as crianças de 4 a 5 anos. Cuidar das crianças é cuidar do futuro do Rio. A educação é o melhor caminho para a gente construir uma cidade diferente. Mas a educação tem que ser levada a sério. Hoje, os alunos do ensino fundamental passam de ano mesmo sem aprender. A aprovação automática, criada por um decreto do prefeito, é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. É isso que Eduardo Paes vai mudar. As crianças estão na escola, mas isso não significa que estão aprendendo.
Ele não tem mais estímulo, ele sabe que se estudando ou não ele vai passar de ano. E acaba passando de ano sem conhecer nem a matéria que foi passada dentro do colégio. Porque às vezes eu não consigo acompanhar a matéria e eu fico perdido na hora da prova. Perdido na hora da prova, mas com aprovação garantida por decreto municipal. Tem criança que mal sabe fazer o nome, não sabe nada. Quem pode, busca reforço fora da escola. Agora eu estou melhor nas matérias. Como outros alunos da professora e psicóloga Soraya de Almeida, Iago tem aulas diárias de reforço, mas nem todos têm condições de pagar. E aí o prejuízo é certo. Se ele passou sem esse conhecimento, no ano posterior ele vai continuar sem esse conhecimento. Os governantes eles tinham que incentivar mais os alunos a estudarem. Eu quero o melhor para o meu filho, eu quero que ele aprenda, que ele estude. São compromissos de Eduardo Paes com as crianças e jovens do Rio. Acabar com a aprovação automática e colocar aulas de reforço em todas as escolas. Triplicar o número de vagas nas creches. E criar o Protécnico, oferecendo bolsas em cursos profissionalizantes. A região metropolitana do Rio vive um bom momento econômico graças ao esforço do governo Sérgio Cabral. Os investimentos cresceram, novos empregos estão sendo criados e novas oportunidades estão surgindo. Apesar disso, de cada 6 jovens cariocas, 1 está desempregado. E a razão todos nós sabemos qual é: falta de formação técnica e profissional. O governo federal tem um excelente programa de bolsas para quem não pode pagar uma faculdade particular, o ProUni. Nos mesmos moldes, eu vou criar aqui no Rio de Janeiro o Protécnico. A prefeitura vai oferecer bolsas para quem quer aprender uma profissão e não pode pagar um curso técnico. O Protécnico vai dar aos jovens de nossa cidade um novo caminho na vida. Em 15 anos de vida pública, Eduardo Paes já comprovou sua capacidade administrativa e visão de futuro. Como prefeito do Rio, vai trabalhar por uma educação melhor, com creches funcionando e crianças aprendendo. Vai dar aos jovens a oportunidade de fazer um curso técnico e disputar o emprego. Vai mudar de vez o padrão de atendimento na saúde pública do Rio com uma solução que conhece muito bem: as UPAs 24 horas. Foi a tia do comerciante Rafael Dutra que disse para ele levar o pequeno Vitor Hugo na UPA de Campo Grande. Ele estava com febre, vômitos e secreção no peito. O atendimento foi rápido. O acolhimento, a conversa com o médico e os exames. O raio-x mostrou que ele estava com uma infecção pulmonar. Ali mesmo ele foi medicado e fez nebulização. Cheguei bem nervoso aqui, com ele no colo, ele desmaiando. Agora ele está aqui bem, já coradinho. Já recuperado, Vitor Hugo deixou a UPA de Campo Grande, levando o antibiótico que precisava tomar. Acho que a gente, quando tem filho, muda, né? Muda a nossa alma, muda a maneira como a gente vê as coisas. Eu fico imaginando, eu tenho condições de dar para os meus filhos as coisas básicas, as coisas mais importantes. Quer dizer, eu dou para eles saúde, né? Se precisar de um médico, eu tenho condições de pagar. Se ficar doente, eu tenho condições de comprar remédio. Eu fico imaginando, né, o sofrimento, né, de um pai e de uma mãe que não tem, sabe, vai buscar uma rede de saúde pública, filho com febre à noite. Não estou nem falando de nada mais grave, não. Se eu pudesse ter uma lembrança nas pessoas depois, era assim: poxa, esse cara cuidou dos nossos filhos com o mesmo amor que ele cuida dos deles. Eduardo Paes. É esse o prefeito. Começa agora o programa Crivella Prefeito. Meus amigos, boa tarde. Arrumar o Rio é também retomar o desenvolvimento econômico e defender com firmeza os interesses estratégicos do Rio de Janeiro. Vote Molon. Vote 13. A escola pública que muda a vida das pessoas, como já existiu no Brasil, como já existiu no Rio de Janeiro, esse é um maior desafio nosso no campo da educação. Nós vamos implantar no Rio de Janeiro o projeto Cidade Escola, que foi criado pelo PT em Belo Horizonte.
Esse projeto oferece para as crianças que estudam de manhã atividades esportivas, culturais, na parte da tarde. E para as crianças que estudam à tarde, essas mesmas atividades de manhã. Então, a criança que estuda de manhã, à tarde tem a oportunidade de fazer futebol, ou vôlei, ou natação, tem a oportunidade de estudar línguas, ou fazer um curso de informática, ou de teatro, para que a criança não fique solta pela cidade, andando pelas ruas aí enquanto seus pais trabalham. É fundamental para proteger as crianças e para oferecer um futuro melhor para elas, garantir o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer durante o período em que elas não estão estudando. Quem conhece Molon, vota 13. Vota PT. A educação é o caminho seguro para o Brasil continuar crescendo de maneira soberana e sustentável. É por isso que o governo Lula investe tanto em educação, da creche à pós-graduação. O governo do presidente Lula está financiando a construção de creches e pré-escolas em todo o país. Aprovamos o ensino fundamental de 9 anos, o Piso Nacional do Magistério e o Fundeb, Fundo da Educação Básica. Estamos duplicando as vagas de ingresso nas universidades federais e construindo 214 novas escolas técnicas. Além disso, o ProUni já beneficiou mais de 400 mil bolsistas nas universidades particulares. E os indicadores de qualidade da educação básica melhoraram desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação. A base do sistema é o ensino fundamental da responsabilidade de prefeituras. Por isso, no Rio de Janeiro, vote em Molon para prefeito. Ele é 13, ele é do PT. Vote em Molon, vote 13.